Olá pessoal, Joca aqui e hoje eu venho até vocês com uma proposta diferente. Nós vamos ter um bate-papo, eu responder algumas dúvidas, algumas perguntas sobre o nosso último vídeo que foi uma crítica do filme do Mario. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Porque dentro aqui do meu pequeno mundinho, do meu pequeno alcance, dentro da minha pequena bolha, eu tive um certo burburinho aí dos nintendistas que ficaram extremamente revoltados com a crítica que eu fiz do filme. E eles me acusaram de uma série de coisas, tá? Eles disseram que o filme foi fiel, então eu não podia reclamar. Disseram que eu não joguei todos os games, então eu não podia estar avaliando o filme, porque o filme foi feito para os fãs e coisa e tal. Disseram também que tudo bem o filme ser simples e que eu estava errado por esperar complexidade e profundidade de um filme que foi feito para crianças. Tudo mentira, tá? Eu vou esclarecer isso aí, ó, ponto a ponto, tá? Primeira coisa, pessoal, quando você vai avaliar um filme, o que você precisa? Conhecer o material original? Não, você precisa ter conhecimento sobre o roteiro. Filmes de cultura pop geralmente se organizam por primeiro, segundo e terceiro ato, que é uma estrutura que vem desde lá o William Shakespeare e que remonta ainda até o teatro grego milhares de anos atrás. E eles ainda usam essa estrutura até hoje, primeiro, segundo e terceiro ato. Você precisa saber também o que é um arco de personagem. Vocês têm que saber o que é um arco narrativo, o que é estabelecer um conflito, desenvolver o conflito e apresentar a resolução do conflito. E se o filme é de fantasia, como é o caso do filme do Mario, você precisa conhecer também a jornada do herói e tal, que é a fórmula que eles aplicam em todos esses filmes de aventura e fantasia. Aí você vai saber que a jornada tem lá vários passos a percorrer, que sai lá do mundo comum, tem o chamado para aventura, aí ele duvida do chamado da aventura, tem o guardião do limiar, e ele vai passando por uma série de fases até completar a sua jornada, vencer, se tornar um herói e lá no final retornar ao mundo comum. Então esses são os conhecimentos que você precisa para avaliar o roteiro desse filme e de vários outros da cultura pop. MCU, quase todos os filmes de cultura pop você consegue avaliar. Nossa, passou um caminhão ali, parece que detonou a rua. Mas enfim, são esses os conhecimentos que você precisa para saber avaliar o roteiro de um filme. As referências ao material original, aos games, elas são um tempero, gente, tá? O roteiro, a estrutura narrativa, a coesão narrativa, o desenvolvimento do personagem, isso seria o bolo, seria o fermento, a farinha, os ovos, o leite do bolo, o chocolate que vai dentro, o recheio. E as referências seriam simplesmente o glacê, as cerejinhas, os confetes, os granulados que vão por cima, tá? Ajudam, enfeitam, é uma coisa bacana, mas estão longe de ser a estrutura do filme, tá bom? Dito isso, a gente vai seguir em frente. Só um último argumento aqui. A maioria dos filmes que vocês assistem são adaptação de alguma obra, tá? Por exemplo, muitos de vocês jogaram The Witcher e não leram os livros. Significa que vocês não podem dizer se The Witcher é um bom game? Rambo é baseado em livro, cara. É uma franquia de ação lá dos anos 80 que todo mundo acha que é só explosão, ação ali e tal. É baseado num livro chamado First Blood. E lá, nesse livro do Rambo, pouca gente leu. Todo mundo conhece o Rambo, mas pouca gente leu. Então ninguém pode avaliar, nenhum crítico, nenhuma pessoa pode avaliar se o filme do Rambo é bom. Só quem leu o livro? Cara, é óbvio que não, tá? Dito isso, vamos passar para o próximo ponto. O filme foi feito para crianças. Então você não pode estar criticando o filme porque ele não foi feito para você. Mentira, tá? Mentira, porque a Nintendo apostou na nostalgia, apostou no fanservice. Ela queria apresentar o Mario para as crianças, mas ela também sabia que tem muito adulto, muito marmanjo barbado de 35, 40, até entrando na casa de 50 anos, queria assistir o filme também. Então não, o filme não é só para criança, ele é aquele tipo de filme que é feito para pegar um público muito grande, desde os veião lá que jogavam lá o Mario Bros, até as criancinhas que estão conhecendo o Mario através desse filme. Então isso é mentira, tá? O terceiro ponto é de que o filme é simples. O filme é simples. Você está esperando a profundidade demais de um filme que é simples. Gente, não sei o que, tá. Gente, isso é mentira. O filme do Mario não é simples, ele é complexo. E isso eu vou explicar daqui a pouco. Só quero fazer um parênteses aqui para falar o seguinte. Eu, aqui nesse canal, estou tentando ser um crítico de filmes, tá? Trazendo uma crítica séria, técnica, imparcial,
dentro, é claro, das limitações do meu conhecimento, mas eu leio a respeito de roteiro. Uma hora eu vou fazer um vídeo para vocês mostrar os livros que eu li, que eu achei importante, que me fizeram aprender sobre estrutura narrativa, sobre escrita, sobre história, sobre jornada do herói. Vou mostrar esses livros todos para vocês em uma live aí no futuro, coisa e tal, tá? Pra gente trocar uma ideia. Mas o fato é que quando você vai avaliar uma obra, você tem que ser imparcial, como crítico, tá? É diferente de você estar no público e dizer se gostou ou não. Vou dar um exemplo para vocês. Xena, eu adoro Xena. Eu gosto demais de Xena. Porém, eu sei que Xena é uma galhofa, cara. Que tem lutas ali mal coreografadas, que tem diálogos assim que são até cômicos de tão bobos e que os roteiros não são bem trabalhados. Mas eu ainda amo Xena por causa da nostalgia, gente. Mas quando eu vou analisar a obra, eu reconheço que ela tem falhas. Naruto. Adoro Naruto. Quando eu era criança, eu saía correndo da escola pra chegar em casa e assistir o Naruto, torcer pelos personagens, acompanhar aquelas aventuras, aquelas batalhas, assistia junto com os meus irmãos. Então, cara, tenho muitas memórias, muita nostalgia da minha infância no Naruto. Mas eu sei que no Naruto Shippuden a história se arrastou demais, o roteiro perdeu toda a qualidade, os personagens começaram até alguns a contrariar as lições deles, tipo o próprio Neji, que falou que não precisava seguir o destino dos Hyugas e morrer pela Hinata, e morreu pela Hinata. O Naruto, que falou que não existia destino lá pro Neji, lá no final ele era destinado a ser a criança da profecia, blá blá blá. Então o roteiro mesmo se contrariou na metade do caminho. Mas eu continuo tendo nostalgia por Naruto e gostando, tendo carinho pelo personagem. Isso é ter maturidade, você ter a nostalgia, ter o carinho, mas ser um adulto, saber olhar para aquela obra e ver, não, ela tem falhas, sim, narrativas. Ainda mais para alguém que quer ser crítico, gente, quer fazer análise de filme na internet. Aí você tem que ser mais crítico ainda, deixar o emocional lá num cantinho, deixar a nostalgia lá num cantinho e vir aqui com a sua técnica, com o seu conhecimento, com a sua racionalidade para fazer as análises, tá? Dito isso, vamos falar agora da complexidade do filme. Para falar da complexidade do filme do Mario, eu vou citar um exemplo correto, então, um bom exemplo. Gato de Botas 2. Um filme que eu fui assistir sem expectativa alguma, tá? Eu só fui assistir porque a minha mulher, ela adora gatos, ela teve diversos gatinhos ali ao longo da vida dela e ela gosta demais desse tipo de bichinho e falou, vamos ver o filme do gato. E aí, pela parceria, eu fui assistir, mas já esperando não gostar. Me surpreendi porque o filme era muito bom. E por que Gato de Botas é bom? É bom porque é simples, tem um roteiro simples. Primeiro, não mostra o Gato de Botas como um gato real, que aí se transforma num gato de botas, que ganha o poder de falar, que treina para lutar de espada. Não, ele já apresenta ele como um personagem do mundo de fantasia, onde várias coisas fantásticas já existem, já acontecem. Simples, vai direto ao ponto. E aí ele trabalha o drama do Gato de Botas ao longo dos 3 atos do filme. Então ele era confiante, ele era um herói. Só que essa confiança dele era meio fútil, era baseada no fato que ele tinha vidas para desperdiçar. E aí então ele perde essa confiança porque ele descobre que está na última vida, mas ao longo da jornada do filme ele recupera essa confiança e melhor ainda, ele ganha uma confiança mais forte porque agora, lá no final do filme, ele quer defender aquela última vida que sobra para ele, porque essa é a vida que ele valorizou mais, onde ele não foi fútil, onde ele valorizou as relações que ele tinha, os amores que ele tinha, as amizades que ele tinha. É uma mensagem bonita e bem simples, bem organizadinha. Aí a Pata Mansa lá é a gatinha que é o interesse romântico dele. Essa gatinha, ela tem também um arco de personagem simples. Ela era apaixonada pelo Gato de Botas, ele magoou ela. Aí ao longo do filme, ela vai vendo que ele mudou e lá no final ela conquista o que ela queria, que era viver um grande amor, ter uma pessoa em quem ela pudesse confiar. E essa pessoa é o Gato de Botas, né? Esse personagem é um Gato de Botas simples, organizadinho, tá? E ela é habilidosa, porém ela é uma gata. Gatos são naturalmente rápidos, ágeis, são habilidosos. E ela sendo uma ladra a vida inteira, explica muito bem as habilidades que ela tem. Não é Mary Sue, não é empoderamento, é totalmente coerente. É o El Perrito, o cachorrinho lá, bugadinho e tal. Cara, ele não tem habilidades de luta, não é especialmente forte ou malandro ou ágil que nem os gatos, mas ele é um personagem de bom coração.
e ele dá suporte emocional pro Gato de Botas. E ele faz essa missão dele muito bem. E ele tem um arco de personagem dele também, que ninguém gostava dele, ele queria ter uma família, ele queria ser amado, ser aceito, fazer parte de um grupo. E aí ele começa o filme sendo desprezado pelo Gato de Botas, até usado pelos gatos ali, simplesmente porque nas mãos dele o mapa mágico criava um caminho mais fácil até o tesouro lá do filme. Porém, ele vai conquistando o seu espaço, vai conquistando o coração dos gatos, e lá no final ele conquista a amizade deles, o amor deles, o carinho deles, e fecha o arco do personagem dele. Gente, simples, organizado, é por isso que é bom. Porque é simples, organizado, não é nada assim, nossa, de outro mundo, mas ele não deixa nenhuma ponta solta. E os vilões ali são bem simples. Lá o João Trombeta, ele é o antagonista porque está disputando o mesmo objetivo que o Gato de Botas, e tem um lobo que representa o medo que o Gato de Botas tem da morte. São simples, mas eficazes e funcionam dentro da trama. Não roubam espaço dos protagonistas ali. Tranquilo, filme simples, ó, top. Eu dei uma nota boa, o Gato de Botas pra mim seria 8 de 10. Vamos avaliar o Mario. Gente, Mario é uma bagunça. Primeiro porque ele começa usando a jornada do herói. Apresenta o Mario no mundo comum. Só que o mundo comum não precisa ser de fato um mundo comum. É o mundo comum do personagem, tá? Eles podiam ter mostrado o Mario como um personagem que já vive dentro daquele mundo de fantasia dos videogames ali da Nintendo. Porque no filme tem referências até ao Ocarina of Time, aparecem fazendeiros lá do Ocarina of Time. Cara, então ele podia viver num mundo que tem o reino da Peach, dos cogumelos, o reino do Bowser, em algum lugar lá tem o reino da Zelda, do Link, em algum lugar pode ter até o reino dos Pokémons, o reino do Kirby, até deixar um espaço ali melhor para desenvolver o Donkey Kong Country. Enfim, gente, dava para ter todo um universo, e aí lá dentro o Mario ser um simples encanador. E quando o Bowser ataca o reino dos cogumelos, podia ser que a estrela mágica escolhe um campeão. E esse campeão não é o mais forte, nem o mais bonito, nem o mais cheiroso, nem o mais habilidoso, e sim aquele que tem o melhor coração, o Mario. E aí você trabalhar em cima da inocência do personagem, tipo igual o Goku, Superman, Shazam, você consegue trazer leveza pro roteiro e simplicidade. Ia ser mais elegante, mas não. O filme ele apresenta uma coisa complexa. Ele mora no Brooklyn, ele é um encanador de meia idade, fracassado financeiramente, que abriu uma MEI junto com o irmão dele para trabalhar no encanador, para provar para a família dele que despreza ele, que ele é um cara que tem potencial, que o sonho dele pode se realizar, para conquistar o respeito dos outros encanadores do Brooklyn. É complexo, é bagunçado. E aí ele vai para o mundo da fantasia, onde ele vai trabalhar essas séries de conflitos e inseguranças dele. Lá no final tem que mostrar o impacto que isso tem na vida real dele. Mas não mostra, simplesmente eles esquecem tudo isso e mostram ele yupi, pulando lá entre os cogumelos junto com o Luigi. Acabou, você não sabe, tipo, bolhufas desses arcos que são complexos. O filme mesmo apresenta esses arcos, não sou eu que estou querendo ver a complexidade, exigindo. O filme, ele mostra isso. Falei, bom, já que mostrou, agora trabalha isso, agora não deixa ponta solta. Não, ele deixa todas as pontas soltas. Outro problema do filme, salada de frutas que ele faz no papel dos coadjuvantes, tá? O Luigi foi apresentado como irmão do Mario, o melhor amigo dele, o cara que tinha os mesmos sonhos que ele, os mesmos conflitos, as mesmas dificuldades, e é jogado para escanteio. Por quê? Questão de empoderamento, feminismo, lacrada. A fêmea da história não pode ser só uma princesa indefesa, ela tem que estar lá, tem que ser forte, lutar, tem que ser mais habilidosa que o protagonista, dizer que ela não treinou, que aquilo ela conseguiu desde a primeira vez, e aí virar a coadjuvante, quase tentando ali disputar com o protagonista, e de repente lá no final tiram ela de cena, trazem o Luigi de volta. O Luigi que não treinou, não recebeu o treinamento do Mario para aprender a lidar com o poder dos cogumelos, que vocês viram que o Mario sofreu para lidar com o poder dos cogumelos. O Luigi que ficou lá simplesmente refém, volta, domina o poder dos cogumelos e demonstra ter o mesmo domínio que o Mario e as mesmas habilidades que ele, e surra um Bowser lá. Dança das cadeiras total, um entrando no lugar do outro. Lá no filme do Gato de Botas, cada personagem tem um arco de personagem bem claro, bem definido, bem organizado. Aqui no Mario, um fica pegando lugar do outro, sai o Luigi, vem a Peach, sai a Peach, e agora vem o Luigi, e agora quem que é o coadjuvante, quem que é a mocinha em perigo, quem que é o sequestrado, o que cada um vai fazer. Até o Bowser não é um vilão, na verdade ele é um coitadinho desprezado, não é exatamente um vilão. Que salada de frutas. Então o filme do Mario
não é um filme simples, não é um filme para criança. Ele é um filme feito para agradar crianças e adultos que apostou numa complexidade que não conseguiu resolver. Afinal de contas, os diretores de Mario eram os diretores de Titãs em Ação. E a empresa que produziu o filme do Mario é a Illumination, que lançou aí a grande obra cinematográfica Minions, né? Então os caras não conseguiram trabalhar com a própria complexidade que eles criaram. Eu não tô pedindo complexidade pro filme. O filme, ele é complexo, eu só tô pedindo que ele, então, resolva essas tramas que ele colocou ali. Mas não, o filme é uma salada fruta, é uma bagunça, é uma complexidade, uma maracutaia, um nó cego sem fim, tá, pessoal? Enfim, gente, espero que tenha ficado claro qual é o meu ponto aqui, tá? Quero deixar claro também que é diferente avaliar um filme de uma série. No Last of Us, eu tive que dar uma nota para cada episódio, porque cada episódio tinha um diretor diferente. Então, para ser justo com aquele diretor, cada episódio recebe uma nota. Lá no final, a gente tira uma média. E aí, com episódios bons e outros péssimos, acaba que a média final fica mais ou menos, a nota é média, tá? Então, é totalmente diferente. Não adianta querer usar a nota que eu dei lá para ser Last of Us comparar com um filme, que é uma narrativa totalmente diferente, tá, pessoal? Honestidade intelectual acima de tudo, tá? Muito obrigado pela atenção de sempre, gente. Deixe o like, comentário, se inscreva no canal, ative o sininho. Você sabe que é isso que a gente precisa para crescer. Até a próxima e fiquem com Deus, meus queridos.